O governo vai cortar 10 bilhões de reais do orçamento para conseguir cumprir a meta de economia deste ano. A redução, que também ajuda no controle da inflação, não vai atingir os programas sociais. Este é o segundo corte no orçamento de 2013. Do corte de 10 bilhões de reais anunciado, 4 bilhões e 400 milhões serão em despesas de manutenção da máquina pública. Cada órgão terá um limite para gastar com viagens de servidores, aluguel e compra de equipamentos, serviços terceirizados e até energia elétrica. Os outros 5 bilhões e 600 milhões viriam de reduções de subsídios, no ressarcimento do Tesouro Nacional ao INSS, na fabricação de cédulas e moedas, por exemplo. Estão adiadas as nomeações de concursados para cargos administrativos nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. A justificativa do governo para o ajuste no orçamento é a necessidade de ter uma reserva, para o caso de estados e municípios não cumprirem a parte deles no superávit primário, que é a economia feita para pagar os juros da dívida pública. A meta é economizar este ano 2,3% do PIB, o equivalente a quase 111 bilhões de reais. O ministro da Fazenda diz que a economia prevista só para o governo federal será cumprida graças ao corte no orçamento anunciado em maio, de 28 bilhões de reais. O novo relatório de despesas e receitas diminui a previsão de aumento do PIB, de 3,5% para 3% este ano. Guido Mantega, no entanto, admite que a estimativa é mais otimista que a dos analistas do mercado financeiro. Nós também não podemos mudar de PIB como trocamos de roupa. Tem que dar um tempo para que se realize essa previsão. Não fazemos exatamente uma previsão de PIB para efeito econômico. Fazemos a previsão de PIB para efeito orçamentário, para pautar as nossas receitas, né? Nossos indexadores, é mais nesse sentido. Então nós podemos ficar um pouco atrasados em relação àquilo que o mercado está olhando como de fato projeção do PIB. Para explicar melhor esse corte no orçamento, está em Brasília o nosso editor de economia, João Borges. O que é que justifica mais um corte? O segundo desse ano, João? Pois é, Mariana. Primeiro chama a atenção esse corte de 4 bilhões e 400 milhões de reais, com passagens aéreas, diárias, aluguel de imóveis, locação e aquisição de veículos. Olha, isso dá a impressão de que se é possível cortar tanto desse tipo de despesa, é porque realmente havia quase que um descontrole nessa área, ou seja, pelo menos muito exagero. O corte havia uma expectativa de que se aproximasse de 15 bilhões, porque o ministro chegou a citar esse valor. Disse que seria inferior a 15, dando como essa referência, portanto, havia uma expectativa de que se aproximasse pelo menos desse valor. Mas veio 10 bilhões de reais, portanto, acima daquilo que se esperava. Mas com esse corte, o governo tenta recuperar a credibilidade da chamada política fiscal, ou seja, aquela política dos gastos públicos. Uma área que vem sendo criticada até mesmo por alguns economistas alinhados com o governo. Gastos em alta pressionam a inflação, que está obrigando o Banco Central a aumentar os juros. O governo lida, portanto, com um momento delicado da economia. O aumento de juros e o corte dos gastos empurram a economia para baixo. E olha que a economia já está dando sinais de desaceleração. Mas nessas alturas, ficar de braços cruzados seria ainda pior. Agravaria a desconfiança que já contamina o ânimo dos investidores. E é justamente essa economia mais fraca a responsável pela queda na arrecadação de impostos federais em junho. Isso depois de uma recuperação em maio que parecia indicar um cenário melhor para o resto do ano. No mês passado, a arrecadação foi de 85 bilhões e 600 milhões de reais. Uma queda de 1% comparando com junho do ano passado. Mas quando a gente compara o primeiro semestre como um todo, aí houve um pequeno aumento na arrecadação. Foram 543 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de 0,49%. Mas nesse primeiro trimestre o governo deixou de arrecadar, com as chamadas desonerações de impostos, 35 bilhões de reais. Bom, e um dos fatores que limita o crescimento, que leva o país a um crescimento baixo, é a infraestrutura precária e insuficiente. E para isso nós vamos a São Paulo conversar com meu colega, também editor de economia, Doni Denútil. Doni, você andou fazendo uma pesquisa aí sobre os números, os investimentos que o Brasil fez nos últimos 10 anos. O que você encontrou? Olha, João, basicamente são duas modalidades de investimento, né? Por meio de licitação, quando o dinheiro sai do orçamento do governo, do nosso bolso, ou por meio de concessões, quando a responsabilidade da construção e da manutenção da obra é passada para empresas públicas ou privadas.
Um levantamento de uma associação do setor, a Abdib, mostra dos investimentos feitos de 2003 a 2012 qual foi a fatia que veio de licitações e qual foi a fatia que veio de concessões. São os números que a gente vê aí na imagem. Em transporte, por exemplo, 56% dos investimentos vieram de licitações, mas em energia elétrica, só 10%, contra 90% das concessões. Petróleo e gás, 38% a 62%. Telecomunicações, 100% de concessões, e assim por diante. Ou seja, do total de mais de R$1 trilhão em investimentos nesse período de 10 anos, a última barrinha que a gente vê na imagem, quase 72% dos recursos vieram de concessões. Claro que parte do dinheiro as empresas conseguem com o BNDES. Os números de 2012 indicam que a parcela do BNDES é de 27% dos investimentos. Mas é um empréstimo que, bem ou mal, é devolvido. A gente pode discutir se a fatia é grande ou é pequena, mas ele é devolvido. Os 73% restantes vieram de outras fontes, como caixa das empresas, empréstimos nos bancos, títulos emitidos no mercado de capitais e assim por diante. Dinheiro que as empresas captam para colocar na obra. A moral da história é que a situação já pode estar ruim com as concessões, mas sem elas, nossa infraestrutura estaria ainda muito pior. Mariana.